Inclusive, essa decisão de livrar a Carla Zambelli ali na Câmara dos Deputados não foi muito bem recebida por uma ala do Supremo Tribunal Federal, não. Vamos então com a Janaína Camelo entender até o que pode acontecer, porque o Supremo simplesmente mandou, ela foi julgada, condenada, ela tem de perder o mandato. A Câmara vai lá e bate de frente com uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Como é que fica, Jana? E como é que isso bateu no bastidor também? Pois é, olha só, Evandro, parte dos ministros classificaram essa decisão da Câmara de desrespeitosa, né, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí é mais uma divergência ali entre o Legislativo e o Judiciário de quem é a palavra final nesse caso. Esse caso de Carla Zambelli é muito particular porque ele já foi transitado em julgado, ela foi condenada em regime inicial fechado, né? Então, em casos assim, o STF nessas decisões já pede que haja perda imediata do cargo porque não há como exercer ali a função parlamentar. Porque a prisão é inicialmente regime fechado porque perde os direitos políticos. Então, tanto no caso de Zambelli como no caso de Alexandre Ramagem, também foi condenado, já está em transitado julgado ali, embora tenha um prazo ali, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo ali para a Câmara dos Deputados para que a defesa de Ramagem se posicione, né, para uma possível cassação. Assim que esses dois casos foram transitados julgado ali, o ministro, o STF, no caso, já oficiou ali a Câmara, a Casa Parlamentar dos dois, para que essa decisão da Justiça fosse cumprida. Mas a boa parte aqui dos ministros classificaram, não ficaram felizes nem um pouco com essa decisão e classificaram dessa forma, como uma decisão desrespeitosa ao Supremo Tribunal Federal, viu, Evandro? Agora, só para finalizar, agora há pouco, o líder do PT lá na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, ele apresentou um mandato de segurança aqui no STF, pedindo a revogação dessa decisão da Câmara dos Deputados e tanto no caso de Zambelli, como também pedindo ali já uma decisão sobre o caso de Alexandre Ramagem. E aí ele chama o Hugo Mota, o presidente da Câmara, de omisso, que ele foi omisso nesse caso e diz que essa decisão, se ela for mantida, pode causar um dano institucional. E pede também, faz um destaque ali nesse mandato de segurança, que esse caso seja distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso de Carla Zambelli, foi o relator do caso também de Alexandre Ramagem, da trama golpista. Pede isso por quê? Porque já houve um mandato de segurança apresentado pelo líder Lindbergh Farias meses atrás, no caso de Zambelli, pedindo que ela perdesse automaticamente logo o cargo de parlamentar. E esse caso, esse mandato específico, foi para o ministro Luiz Fux, que até hoje não deu nenhum andamento ali. Então, nesse mandato de segurança, Lindbergh Farias faz um destaque que esse caso seja transferido ali, distribuído para o ministro Alexandre de Moraes. Evandro. Agora, Jana, falando um pouquinho sobre o PL da dosimetria, pode parecer bastante coincidência, mas houve uma reação imediata que é a abertura de um processo ali contra o relator do PL da dosimetria, que é o Paulinho da Força, né? Pois é, foi uma movimentação do ministro André Mendonça, porque ele está com esse caso, um caso que já estava parado já há 2 anos, mais de 2 anos aqui no Supremo Tribunal Federal, e o ministro ainda não tinha dado um andamento específico sobre esse caso. No caso de Paulinho da Força, ele é ligado ali à força sindical, né, sabemos, e ele é suspeito de participar de um esquema que é investigado desde 2018, de um esquema de captação irregular, ilegal de clientes em ações trabalhistas. Esse caso, como ele começou a ser apurado em 2018, na época ele não tinha cargo parlamentar, então não tinha foro privilegiado. Mas esse caso veio parar aqui no STF depois que ele virou parlamentar e desde então a Polícia Federal, que tem investigado esse caso, tem feito pedidos ao ministro André Mendonça, que é o ministro que está com esse caso, se essa investigação deveria continuar no âmbito do Supremo ou não, ou desceria para a primeira instância, já que Paulinho da Força não tinha foro privilegiado na época que a denúncia foi feita ali no Ministério Público. E no mês passado, a Polícia Federal, mais uma vez, fez esse pedido para o ministro André Mendonça para que ele pudesse se manifestar sobre essa questão. E aí ele finalmente se manifestou. Na última terça-feira agora, ele pediu que a Procuradoria-Geral da República dê um parecer sobre esse pedido da Polícia Federal. Continua aqui no STF ou desce para outra instância o caso de Paulinho da Força. Resta esperar uma resposta ali da PGR. Então, é o caso que está com o ministro André Mendonça. Obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho. Vamos falar desse caso da Carla Zambelli. O Alangani,
Você acha que para o Supremo Tribunal Federal pega muito mal quando ele toma uma decisão, julga, condena, determina e aí vem a Câmara e vai na contramão, inclusive, digamos, com a chancela do presidente da Câmara? Pega mal sim, pelo seguinte, Evandro, eu estava olhando aqui o artigo 55 da Constituição Federal, que diz respeito à perda de mandato por parte de um parlamentar. Então, no parágrafo 3, o que leva à perda de mandato? For condenado criminalmente por crime funcional ou crime comum após trânsito em julgado. Houve já o trânsito em julgado na Suprema Corte. Então, portanto, a Suprema Corte entendeu, né, que a Câmara dos Deputados fosse votar de uma maneira pro forma. Olha, houve o trânsito em julgado, vamos cassar o mandato. Mas não foi o que ocorreu, e talvez porque a Câmara dos Deputados ou quis dar um recado para a Suprema Corte ou entendeu que houve perseguição política e uma condenação injusta no caso da Carla Zambelli. Mas, de qualquer maneira, isso vai gerar uma crise nos poderes, gera uma crise institucional. Porque, a partir desse momento, é provável, Evandro, que a questão seja judicializada novamente e, como bem trouxe a Janaína, quem vai ter a palavra final? Vai ser a Câmara dos Deputados ou, se for judicializado, vai ser o Supremo Tribunal Federal? Porque, assim, goste ou não, a cassação de um mandato diz respeito à Câmara dos Deputados e não à Suprema Corte do país. Fala, Piperno. É isso que o Alan falou e vejam só, né? Claro que tem muito de retaliação de um lado do outro. A Carla Zambelli, quando voltar para cá, ela vai ser presa. Agora, ela pode ser presa ainda detentora de um mandato parlamentar. Essa é a situação esdrúxula. E veja, eu também não consigo entender como é que ela está ausente do parlamento há tanto tempo e ainda não foi e o seu mandato ainda não foi extinto por faltas, por ausência, né? Então, veja, eu repito, essa é a pior e mais fundamentalista Câmara dos Deputados de todos os tempos. Para onde a gente olha tem coisa errada. E esse é só mais um aspecto. Agora, o Zé, rapidamente, ele citou na sua última intervenção a questão também política do deputado Hugo Mota. O deputado Hugo Mota foi o parlamentar mais votado da Paraíba nas últimas eleições. Ele teve Rio Grande do Norte? Não, Paraíba mesmo. Teve 158 mil votos. Mas a gente está falando de um estado em que o PT e o presidente Lula ampliam cada vez mais os seus espaços. Então, assim, eu estou meio desconfiado de que talvez na próxima eleição a popularidade dele não esteja tão alta assim.